Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste nosso curso básico de Forex. Então, para este vídeo vamos falar de alguns padrões gráficos que são padrões que nos ajudam a perceber também o próximo movimento do preço. Então, assim poderemos saber quando comprarmos e quando vendermos usando esses padrões. Então, os padrões que vamos falar deles nesta aula são os padrões de reversão. Então, padrões de reversão, como o nome já diz, são padrões gráficos que revertem uma tendência do preço. Isso significa que se o preço estava aqui numa tendência de alta, o preço estava a subir, o gráfico está a subir. Não, esses padrões de reversão nos dão um sinal de que agora o preço vai começar a descer. Não, sendo assim, nós poderemos saber que quando acontece esse padrão, quer dizer que o preço vai descer. Aí nós poderemos saber em que ordem nós estaremos, se estaremos numa ordem de compra ou numa ordem de venda. Então, se o preço estiver a descer também, esses padrões nos indicam que agora o preço tem mais probabilidade de começar a subir. Então, o primeiro padrão que vamos falar dele é o ombro, cabeça, ombro. Então, ombro, cabeça, ombro é um padrão gráfico ou uma figura de reversão que sinaliza a mudança de uma tendência de alta para baixa. Geralmente, o ombro, cabeça, ombro é formado por 3 topos consecutivos que são separados entre si por 2 fundos. Então, ombro, cabeça, ombro é um padrão que indica que o preço estava numa tendência de alta e agora vai entrar numa tendência de baixa. Então, é quando o preço está a subir, o gráfico sobe, forma aqui um topo, depois desce, vem formar um fundo. Então, quando ele sobe, ele forma um topo mais alto em relação ao topo anterior. Então, ele depois desce, vem para esta zona deste fundo aqui. Então, depois sobe. Então, quando ele sobe, nós aqui já podemos prever que o preço aqui está a formar o quê? Está a formar o ombro, a cabeça e pode estar a formar outro ombro. Então, é por isso que chamamos de ombro, cabeça, ombro, este tipo de padrão. Não, esse tipo de padrão, geralmente, o preço vem formar um novo topo mais baixo em relação ao topo anterior. Então, forma um topo mais ou menos na mesma zona deste primeiro ombro. Ele forma este ombro, formou o primeiro ombro, na mesma zona do primeiro ombro, ele forma o segundo ombro. Então, daí é que nós já prevemos que o preço aqui pode começar a cair. Então, o gráfico aqui pode começar a cair. Então, este ombro, cabeça, ombro, é um padrão que nos indica que se tivermos um ombro, depois tivermos a cabeça, quer dizer que no segundo ombro é bem possível que o preço comece a cair. Sendo assim, nós traders vamos procurar fazer um sell nesta zona, usando padrões de candlesticks, que foi o tema da aula anterior, padrões de candlesticks. Quer dizer o quê? Isso quer dizer que, uma vez que identificarmos no gráfico este ombro, cabeça, ombro, temos que nesta zona aqui encontrar um padrão de candlestick. Este padrão de candlestick que vai nos confirmar que realmente podemos entrar nesta negociação. Então, este padrão de candlestick seria uma nuvem negra, uma estrela cadente, seria um homem forcado, seria um engolfo de baixa. Então, qualquer um daqueles padrões de sell, padrões de venda que nós vimos na aula anterior. Então, vamos querer ver um daqueles padrões nesta zona para nos confirmar que realmente agora podemos executar o nosso trade. Não, aqui nesta zona desses 2 fundos, nós chamamos de zona de pescoço. Então, isto aqui chama-se zona de pescoço. Geralmente, esta zona de pescoço funciona como um nível de suporte. É por isso que quase sempre, quando o preço chega nesta zona, às vezes ele tem dificuldade de logo continuar a cair. Então, é normal o preço romper, fazer um pullback até esta zona de novo. A zona que era suporte agora passa a ser resistência. Então, aqui nós podemos voltar a vender e o preço continua a cair. Então, aqui chamamos de zona de pescoço. Podemos apanhar uma oportunidade de sell aqui e podemos apanhar uma oportunidade de sell aqui também. Então, ao identificar este ombro, cabeça, ombro, podemos encontrar uma oportunidade de venda no mercado. Continuando, podemos ver aqui
podemos ver o próximo, seria ombro, cabeça, ombro invertido. Então, ombro, cabeça, ombro invertido é o contrário do ombro, cabeça, ombro normal. O invertido mostra uma oportunidade de compra, de buy, enquanto que o ombro, cabeça, ombro normal mostrava uma oportunidade de venda. Então, o ombro, cabeça, ombro invertido é quando o preço está a cair, forma aqui o primeiro ombro, vem formar a cabeça, depois vem formar o segundo ombro. Então, aqui neste segundo ombro é onde nós procuramos uma oportunidade de compra, de fazer buy. Então, por aqui temos que ter um padrão de candles, um sinal de candles que vai nos indicar que agora sim podemos entrar numa oportunidade de buy. Então, uma vez que tivermos aqui algo como a estrela da manhã, algo como martelo, algo como perfuração, algo como engolfo de alta, então poderemos executar nossa ordem de buy, e esperar que o preço suba para podermos ganhar com essa operação. Então, aqui, mais uma vez, temos a nossa zona de pescoço. Então, esta seria a nossa zona de pescoço. Então, este aqui é o ombro, cabeça, ombro invertido. A seguir, o outro padrão de gráfico, que é um padrão de reversão também, é o fundo duplo. Então, fundo duplo é um padrão gráfico ou uma figura de reversão que sinaliza a mudança de uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Geralmente, o fundo duplo é formado por dois fundos consecutivos que são separados entre si por um topo. Então, a formação do padrão se assemelha à letra W. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o fundo duplo é quando o preço está aqui a descer, o gráfico está a cair, vem formar um fundo, depois quando ele sobe, forma um topo, depois volta a descer para a zona deste fundo anterior. Então, a zona deste fundo anterior funciona como uma zona de suporte. É por isso que quando o preço volta a testar esta zona do primeiro fundo, tem dificuldades de continuar a cair. Então, sendo assim, nós podemos apanhar aqui uma oportunidade em que o gráfico pode vir a subir. Então, aqui nós podemos apanhar uma oportunidade de fazer um buy. Podemos fazer um buy nesta zona e esperamos que o gráfico suba. Por quê? Porque tivemos fundo duplo. Chama-se fundo duplo porque são dois fundos na mesma zona, que é o 1, 2. Então, fundo duplo é por isso que dissemos que se assemelha à letra W. Então, este aqui é um fundo duplo e é um padrão de reversão que dá uma oportunidade de fazer um buy, que é compra no mercado. E o outro padrão que vamos ver é o topo duplo. Topo duplo é um padrão contrário do fundo duplo. Enquanto que o fundo duplo nos mostrava uma semelhança da letra W, o topo duplo nos mostra uma semelhança da letra M. Então, o topo duplo é como se fosse letra M. É mais ou menos assim. Então, o que acontece é que quando o gráfico está a subir, forma um topo, cai, vem formar um fundo. Quando ele volta para fazer um outro topo na zona deste primeiro topo, então temos uma zona de resistência. Então, quando o preço chega nesta zona, o que é que nós fazemos? Procuramos uma oportunidade aqui de fazer um sell, que é uma oportunidade de venda. Então, aqui procuramos fazer um sell quando temos um padrão de candlesticks, um sinal de candlesticks, fazemos um sell, esperamos que o preço complete o sinal da letra M. Então, o preço cai e assim nós conseguimos obter lucros nesta negociação. Então, este aqui é o fundo duplo. Agora, vamos tentar ver esses padrões no gráfico para verem como é que esses padrões são identificados no nosso gráfico. Então, aqui já consegui ver um dos padrões. Temos aqui, vejam que aqui o preço está a cair. O preço cai até aqui. Depois, o que acontece? O preço sobe. Quando ele sobe, depois volta a descer. Então, aqui o preço já formou o primeiro ombro, aqui o preço vai formar a cabeça, depois subiu, vai formar aqui um outro ombro. Então, aqui nós temos ombro, cabeça, ombro invertidos. Então, por aqui, nós podemos ter procurado uma oportunidade de compra e haveremos de fazer um buy, o preço subiu, poderemos ter feito dinheiro nesta operação.
Então, por termos conseguido identificar aqui ombro, cabeça, ombro. Então, continuando para procurarmos mais outras oportunidades de negociação, vamos lá ver outros padrões de reversão. Aqui temos algo que se assemelha à letra W. Vejam que aqui o preço desceu até aqui, vai formar um fundo. Quando ele sobe, depois vai formar o segundo fundo na mesma zona deste fundo aqui. Então, por aqui, nós podemos ter apanhado uma oportunidade de compra e o preço subiu. Então, o preço aqui formou algo semelhante à letra W. Então, poderia ter sido uma ótima oportunidade de compra nesta zona aqui. Podemos ter procurado fazer um buy e o preço de fato subiu e podíamos ter ganho dinheiro nesta operação por termos identificado este padrão. Então, aqui temos um padrão também, temos topo duplo aqui. Temos o que? Letra M. O preço depois caiu. Então, nesta zona podemos procurar uma oportunidade de venda e o preço caiu. Então, aqui nós temos topo duplo, que se assemelha à letra M. Aqui tivemos fundo duplo, o preço caiu, depois subiu um pouco, depois veio formar um outro fundo na mesma zona deste fundo aqui. Então, por aqui podemos apanhar um sinal de buy, e vejam só como o preço subiu. Podíamos ter feito lucro nessa negociação, então poderia ter sido um bom negócio, poderíamos ganhar dinheiro com esta operação. Continuando, vamos tentar apanhar alguns outros padrões. Ou se quisermos, podemos ver em outros pares, né? Outros pares de moeda, podemos ver por aqui. Então, nós queremos topo duplos, fundo duplos, ombro, cabeça, ombro invertido. Então, aqui temos algo que se assemelha à letra M. Então, isso é um topo duplo. Aqui, nós podemos ter vendido, podemos ter feito um sell aqui. Por quê? Porque identificamos o topo duplo, que é a letra M, e tivemos aqui o que é um Doge, depois sinal de confirmação. Então, podemos ter feito um sell aqui e vejam só como o preço caiu. Então, poderia ter sido um bom negócio este, podemos fazer muito dinheiro com essa operação. Então, continuando, vamos lá ver, aqui nós tivemos fundo duplo, o preço desceu, subiu, voltou a descer para a mesma zona de onde desceu anteriormente. Então, aqui tivemos algo semelhante à letra W. Podíamos ter comprado e vejam só que o preço subiu. Então, poderia também ter sido uma oportunidade de buy por aqui e podíamos ter feito lucros nessa operação. Continuando. Então, esse tipo de padrões acontece várias vezes e pode ser também uma estratégia de negociação. Então, é possível negociar só usando padrões de reversão. Vejam aqui que o preço subiu, formou um topo, vai formar um fundo. Quando ele volta a subir, vai formar um topo na mesma zona do topo anterior. Então, aqui nós temos um topo duplo. O topo duplo se assemelha à letra M. Então, por identificarmos esse topo duplo, que é a letra M, poderíamos ter procurado vender por aqui, podíamos fazer um sell por aqui e o preço haveria de cair e podemos ter feito lucros nessa negociação por conseguirmos identificar este topo duplo. Então, continuando, vamos ver. Existem várias outras. Existe este fundo duplo aqui, em que o preço desceu, subiu, depois volta a descer para quase a mesma zona deste aqui. Então, o que acontece é que o preço aqui depois volta a subir e forma a letra W. Podemos ter também procurado uma oportunidade de compra e podemos também ter feito lucros nessa negociação. Então, aqui tivemos ombro, cabeça, ombro.
ombro, cabeça, ombro. O preço subiu, depois desceu. Voltou a subir, depois desceu. Voltou a subir de novo, formou o quê? Ombro, cabeça e outro ombro. Podemos ter procurado por aqui uma oportunidade de venda, íamos fazer sell e vejam só como o preço caiu e formou, completou o ombro, cabeça, ombro. Poderia ter sido também uma ótima oportunidade de negociação. Então, é mais ou menos isto. Padrões de reversão são mais ou menos estes. E se conseguires com o tempo, né, dominar e aplicar esses padrões de reversão, com certeza podes conseguir obter lucros no mercado. Então, a ideia é tentar combinar tudo o que foi aprendido. Eu quero saber identificar a tendência, saber identificar se o preço está a subir ou está a descer, saber identificar os padrões de reversão, saber se isto aqui é um topo duplo ou é um fundo duplo, é ombro, cabeça, ombro invertido, e saber fazer a linguagem dos candlesticks, saber analisar os candlesticks, fazer o estudo dessas coisas, dessas velas. Então, isso você faz através daquilo que ensinei na aula anterior, que são padrões de candlesticks. Uma vez que você for a ver padrões de candlesticks, juntando com os padrões de reversão, que são topo duplo, fundo duplo e tal, então você consegue ver que realmente aqui o gráfico pode conseguir subir ou aqui o gráfico pode conseguir descer, e assim você saberá em qual oportunidade você vai apostar, em qual mercado você vai apostar, se você vai apostar em sell ou se você vai apostar em buy. Então, aí está mais uma aula. Vou fazer mais uma aula agora, que é uma aula de demonstração, mais ou menos como é que se faz para fazer um sell, para fazer um buy, escolher o lote, colocar o teu stop loss ou o teu take profit. Vou fazer uma simulação na próxima aula e fechamos as nossas aulas.